Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do canal da Dui Missione. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que foi missionária por um bom tempo na Ásia. Hoje ela está passando um tempo no Brasil e depois vai retornar para lá. Ela é casada, tem uma família que é show de bola e uma das coisas que mais me chama a atenção nela é que ela foi uma das primeiras missionárias transculturais da nossa igreja, da Assembleia de Deus, de Uberlândia, e eu vou deixar para ela falar mais sobre a história de vida. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês através desse vídeo. É um prazer, Elisa, estar aqui com você. E é muito bom lembrar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Quando Elias me falou sobre hoje estar tendo um bate-papo falando sobre como o Senhor tem me chamado e como tem sido a minha vida no campo missionário, isso me enche de alegria, porque é muito bom saber que faço parte desse batalhão de pessoas que estão servindo ao Senhor, alguns aqui no Brasil, outros fora, e eu tenho tido o privilégio já de estar trabalhando para o Senhor por muitos anos. Inclusive, este ano completou 30 anos que estou envolvida com o trabalho do Senhor. E é uma grande honra para mim, é uma grande alegria. Trabalhei vários anos aqui no Brasil. Aliás, desde que me converti, eu senti que Deus queria algo de mim, que eu podia também ser útil para Deus. E já me entreguei de corpo e alma logo no início da minha conversão para servir ao Senhor. E então eu trabalhei aqui no Brasil por vários anos, mas no ano de 2001 eu tive a minha experiência transcultural, fui para um país ali na Ásia, onde trabalhei 18 anos. E hoje eu e minha família estamos aqui no Brasil, passando um tempo. O nosso desejo é de retornar, mas estamos por aqui agora, passando um tempo e buscando ao Senhor, entendendo que Deus tem um tempo para todas as coisas, e este tem sido um tempo muito especial para o meu esposo, para os meus filhos. Os meus filhos nasceram no campo e foram alfabetizados em inglês, e hoje eles estão estudando aqui no Brasil, aprimorando o português. Hoje eles já sabem escrever, ler em português. Então, tem sido um tempo muito especial para eles, porque como eles nasceram fora do Brasil, apesar de terem um documento brasileiro, eles sabiam muito pouco do Brasil. Mas com esse tempo que estamos aqui, eles têm tido a oportunidade de aprender um pouco mais da nossa cultura, do nosso sistema, da nossa língua. Então, tem sido muito precioso. Muito legal. E falando sobre esse tempo, né, que você disse que ficou 18 anos lá, né, a gente encontra bastante desafios, né, seja de uma mudança no nosso próprio estado, né, mas acaba que você fez uma mudança total, assim, de vida e construiu família, igual você disse, seus filhos nasceram no outro país. Quais são esses desafios, né, e o quanto que isso mexe com a pessoa que está lá nesse país? Nós sabemos que toda mudança ela traz estresse, na verdade. Qualquer mudança que nós sofremos na nossa vida e mudar, sair da nossa cultura para um país totalmente diferente, sem dúvida, traz muitos desafios. E eu acho que os desafios dependem muito de como é a nossa vida aqui no nosso país, de como é também a nossa personalidade. Eu acho que algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Depende também do treinamento que tivemos, porque antes de nos mudarmos de um país para outro, é importante nós estarmos preparados mentalmente, emocionalmente, porque haverá muitas mudanças. Então os desafios eles dependem muito de como nós estamos preparados para enfrentá-los, né? Alguns sofrem mais que os outros por causa do despreparo, mas sem dúvida, acho que um dos maiores desafios de morar em um outro país, primeiro para mim eu diria que seria a língua, porque quando você chega num país, você não consegue expressar tudo aquilo que você está sentindo, as suas dúvidas, mesmo quando você quer aprender,
a falta do idioma te deixa muito limitado, daí você não consegue entender o que as pessoas estão falando. Então, a língua é um grande desafio. Depois vem a cultura, a maneira de viver das pessoas, o que elas pensam, por que elas pensam da maneira que pensam, por que elas agem da maneira que agem. Então, entender a cultura, a cosmovisão de um povo, tudo isso leva muito tempo. E outro desafio também que eu diria seria relacionamentos. Eu tive amigos, tenho amigos que sofreram muito no campo missionário por serem pessoas extremamente apegadas com o seu país de origem, com a sua família, com os amigos. E quando você chega num país lá fora, você geralmente vai sozinho. No meu caso, eu fui sozinha, e alguns vai com a família, mas mesmo assim nós estamos limitados em relacionamentos. E sabemos que para formar relacionamentos demora um tempo, não é verdade? Então, até que você forma relacionamentos, forma novos amigos, isso demora. Então, a solidão é um grande problema, é um grande desafio que nós enfrentamos no campo missionário. Então, estes são alguns dos desafios que eu me lembro no momento e que faz uma grande diferença quando nós estamos preparados para enfrentá-los. E acho que é aí que entra o preparo, no nosso caso de missionários, o preparo transcultural é muito importante, porque ele te prepara emocionalmente, espiritualmente, para enfrentar os desafios que existem lá fora. Você falando sobre preparo, né? Eu já pego um gancho para a próxima pergunta, porque a gente sabe que na Ásia e África, por questões socioeconômicas, existem algumas ONGs, existem projetos humanitários, né? E isso, entre aspas, concorre com a missão de Deus, né? Porque essas outras missões são centradas no homem e etc. Então, e a gente sabe que por alguns filântropos e etc., esses projetos têm um grande aporte financeiro, né? Então, eles conseguem chegar mais longe. Então, eu fico pensando, como que uma missão, né, cristã pode ser relevante nesse contexto, né? Nesse contexto de Ásia, África e até América Latina aqui, na sua opinião? Olha, eu tenho na minha mente que você pode fazer um trabalho social sem estar fazendo missões ou pregando o evangelho, mas é impossível pregar o evangelho e não fazer um trabalho social. A pregação do evangelho ela é acompanhada de obras sociais, porque não adianta você simplesmente pregar e não estar disponível, não estar disposto a suprir a necessidade social da comunidade ou do indivíduo. Então, é de suma importância o trabalho filantrópico, o trabalho social, e como você disse, na Ásia, principalmente, porque o nível social, há uma grande desigualdade nos níveis sociais. Então, eu acho que nós temos que estar preparados como digo, para suprir essa necessidade. Estar com a mente aberta. É claro que, digo na minha experiência, nós trabalhamos no trabalho social, porque, como eu disse, é impossível nós servirmos a Deus, pregarmos o evangelho e não partir para esse lado social. Então, esse foi um dos trabalhos que nós realizamos ali. Mas eu tenho amigos que trabalham na área de negócios, mas mesmo aqueles que estão trabalhando na área de negócios, eles se veem, em dado momento, é, na, tendo que entrar também por essa área, porque ainda que trabalhem com negócios, que tenham, que ofereçam empregos para algumas pessoas no país, mas à medida que ele passa a fazer parte dessa comunidade, da vida dos seus empregados, ele vai perceber uma necessidade de ajudar a família, de ajudar um parente. Então, aí também entra o trabalho social. Então, é importante que nós estejamos abertos para isso, não ficar limitados apenas no espiritual, como entendemos, mas estarmos abertos para servir de mãos também para aqueles que precisam e de realmente investir na vida das pessoas, de nos envolvermos com as suas necessidades e estarmos dispostos a supri-las também. Ah, legal.
E nessa época, né, a gente fica pensando, né, como que vai ficar o campo missionário, né? Alguns países proibindo a entrada de, de, de pessoas de outros países, uns abrindo com algumas restrições, as igrejas, os templos, né? Na maioria, todos fechados ou com algumas restrições também. Então, como você vê, né, esse tempo e qual que seria o desafio do missionário nesse tempo? Olha, uma coisa que eu já tenho percebido há alguns anos, porque, como eu disse, eu trabalhei aqui no Brasil, ainda era muito jovem quando me dediquei ao trabalho do Senhor, e foi com essa bagagem de conhecimento teológico, ministerial, que eu fui para o campo. E depois de alguns anos no campo mesmo, algo que eu sentia muita falta era algo mais profissional. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um curso que me capacitou a entrar também, a trabalhar por um determinado tempo na área secular, mas eu acho que é muito importante hoje aqueles que são vocacionados, aqueles que sentem a chamada do Senhor para ir para um outro país, eu acho que é muito importante você estar preparado, ter uma profissão, porque, como você disse, realmente hoje é muito difícil entrar num país simplesmente como um missionário. A maioria dos países não aceitam um visto de missionário. Então, é difícil você ter uma identidade se você não tiver uma profissão. Então, é muito importante aqueles que estão pensando em sair ao campo, que tenham uma profissão e que esta sirva como uma identidade para o país, e não apenas uma identidade, mas também como a forma de sustento, porque nós estamos enfrentando uma crise, e agora tenho certeza que vai piorar com essa situação que estamos passando agora, sanitária. Então, nós já podemos prever que a situação de missões realmente enfrenta um desafio muito grande. Desculpa. Mas aqueles que talvez consigam se manter, se automanter no campo através do seu trabalho, da sua profissão, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que essa é uma estratégia que já deveria estar acontecendo e agora mais do que nunca. Eu acho que vai exigir muito daqueles que são vocacionados, que estão estudando missões, que se preparem também secularmente para se enganjarem nesses países. E isso ajuda muito, porque se você vai para um país não alcançado, a melhor maneira de encontrar as pessoas é onde elas estão. E as pessoas estão trabalhando, estão nas escolas, estão ali nas fábricas, nas empresas. Então, é melhor estar ali onde elas estão. Então, é uma ferramenta muito importante nesses últimos dias, que talvez na minha época não foi tão considerada, que mais tarde, na verdade, eu me arrependi, pensei, puxa, eu deveria ter me preparado melhor. Graças a Deus tive ainda uma oportunidade de voltar um pouquinho atrás, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente. E isso eu faria diferente. Se eu voltasse, se eu iniciasse agora, eu faria isso diferente. Legal, fica a dica, hein, pessoal? Muitos anos de experiência e tem uma visão completa, né, do campo missionário, não só aquela romântica, mas também não aquela negativa, é aquela visão realista e com a certeza do que Jesus tem para o nosso planeta, né? E eu queria sempre, eu peço para a pessoa deixar um recado, uma dica, né? Mas antes eu quero perguntar sobre esse tempo quando você retorna para o seu país, né? Como que é? Tá tanto tempo lá, aí tem esse retorno para o país, porque eu acho que vocês são um dos primeiros entrevistados que passaram por isso. Então, eu acho importante esse assunto, porque a gente quase sempre fala assim, ah, não, o missionário vai já com o caixão, né? Ele vai, leva o caixão, então não vai voltar nunca mais. Mas a gente sabe que é normal esse retorno por muitas vezes também para um descanso, para um renovo. Como que você vê isso? Nós oramos muito. Eu e minha família, meu esposo, nós oramos muito quando estávamos ainda ali no país onde trabalhamos. Quando pensamos nessa possibilidade de estarmos aqui no Brasil, nós dedicamos um bom tempo em oração e pensando, nos preparando para este tempo aqui.
E olha, eu vou te dizer, nós oramos pouco. Realmente é algo assim, acho que só quem vive mesmo para entender, quem vive fora do país, para entender isso com profundidade. Porque a questão é, quando você sai do seu país e você mora muitos anos numa outra cultura, num outro país, você perde aquela identidade original. Você perde um pouco daquilo de quem você era. E daí que você passa a ser apenas mais ou menos uns 60, 70%, dependendo da quantidade de anos que você passa fora, você já vai perdendo muito da sua originalidade. E aí você começa a se adaptar com aquela cultura, e aí você fica mais ou menos 50, 50% de cada. Tá bom. Isso é muito bom. Quando a gente está lá fora, a gente já está adaptado. No meu caso, mais de 18 anos. E daí, quando eu retorno para o Brasil? O Brasil é outro lugar, é outro país, não é o país que eu deixei há 18 anos atrás, ou mais do que isso, na verdade. É outra, minha família é diferente, tudo é diferente, a igreja é diferente. E daí que, na minha experiência, foi algo muito impactante para mim, que exigiu muita paciência das pessoas que estavam ao meu redor. E eu agradeço a Deus pela igreja, porque eles me receberam de braços abertos, o nosso líder de missões, os nossos pastores aqui, eles sempre estiveram prontos a me entender. E eu fui recebida com esse carinho, mas foi um grande desafio estar de volta no Brasil e ter que me ajustar. Eu tive que alugar um apartamento. Isso é o que eu não fiz quando eu estava aqui, porque eu morava com a minha família. Então, eu não tinha tido essa experiência do que era alugar um apartamento no Brasil, o que era mexer com algumas, o que era pagar uma conta de luz. Sinceramente, isso era algo que eu não tinha experimentado quando eu estava aqui. Eu tive que aprender tudo, eu tive que aprender como usar o chip para o meu celular, porque é diferente do país de onde nós moramos. Tudo é diferente, todo o sistema é diferente. E passando tanto tempo longe, nós simplesmente ou esquecemos ou não simplesmente sabemos como as coisas funcionam. Então, foi um período muito estressante. Os 5 primeiros meses foi um tempo muito estressante para mim, porque eu tive que estar apoiando os meus filhos e eu ficava praticamente o dia todo por conta dos meus filhos, tentando ajudá-los no material da escola, traduzindo, interpretando as coisas da escola e, ao mesmo tempo, envolvidos com as atividades da igreja. Foi um período muito difícil, mas algo que me ajudou muito foi ter o acompanhamento de um psicólogo, que ele é pastor, e ele se dispôs a estar nos ouvindo, nos assistindo, se tivéssemos necessidade. E nós tivemos. Então, nós tivemos algumas sessões com ele, e isso nos ajudou muito. Me ajudou a entender o porquê eu estava passando, o que eu estava sentindo, como que eu devia ver a situação, tirar um pouco da cobrança, porque eu me cobrava muito, querendo me ajustar, querendo mostrar para as pessoas que eu era a mesma Márcia e eu não era mais. Então, aquelas sessões me ajudou bastante. Então, ter um acompanhamento é muito importante. Então, assim, eu digo que para quem quer vir passar um tempo no Brasil, acho que é bom trabalhar bem essa ideia, se preparar para os desafios de ter que montar uma casa, de ter como você vai servir a igreja, e, enquanto aqui no Brasil, ter o acompanhamento da igreja, não estar sozinho. Eu acho que se nós estivéssemos sozinhos, teria sido muito mais difícil. Mas graças a Deus pela igreja, pela minha família, que nos ajudou muito, e por pessoas como este psicólogo que estava tão disposto a nos ajudar. Isso fez uma grande diferença, nos ajudou muito nesse período aqui. Ah, que bom esse relato, porque muita gente às vezes pensa que, não, poxa, eu sou brasileiro, vou voltar para o Brasil, meu país, pô, minha casa, né? E não é bem assim, né? Não é mesmo? Até em uma cidade pequena, né? Eu não moro na cidade que eu nasci. Quando eu vou lá, parece que eu tô numa outra cidade, não é a cidade que eu deixei, né? E olha que eu só moro longe de lá há 8 anos. Imagina eu morar 20 anos em outro país, uma cultura totalmente diferente. O missionário, a gente tem que deixar bem claro que ele é um ser humano também. Às vezes não parece, mas ele é um ser humano. Deixa um recado, uma dica, um conselho
né? Hoje eu vou mudar, não para um vocacionado em missão, porque nós todos somos, né? Um recado para a igreja hoje, né? Tanto os que vão ser enviados, os que vão ficar, o que você tem para deixar para esse pessoal? Eu acho que o que eu diria hoje para a igreja seria que o chamado do Senhor ele é muito especial. Infelizmente, com as mudanças que nós enfrentamos no nosso mundo, às vezes o trabalho do Senhor, missões, talvez tenha sido colocado de lado por algumas pessoas. E quando passamos por crises, né, às vezes é difícil colocar o trabalho de Deus em primeiro lugar. Mas algo que eu queria deixar para a igreja e mesmo para os vocacionados é que o chamado para missões, especificamente, é um chamado glorioso. É um privilégio. Eu sei que missões às vezes assusta muita gente. Se você fala para algumas pessoas, olha, o Senhor vai te levar, se te querem missões, há muitas pessoas que a primeira coisa, não, eu não estou disposto a sofrer. Não, eu não quero sofrer. Então, a ideia de missões e sofrimento anda muito junto, mas eu acho que muitas vezes é visto de uma forma errônea, porque é claro que nós precisamos renunciar para servir ao Senhor, não apenas em missões, mas em qualquer outra área, outro trabalho. Nós temos que estar dispostos a renunciar a nós mesmos, o nosso conforto. Então, é claro que fazer missões exige uma renúncia, mas o Senhor Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora, o que será de nós? E Jesus disse para ele, ali em Marcos, no capítulo 10, Jesus disse para eles que aquilo que eles haviam deixado para trás, que ele dizia para eles que eles receberiam 100 vezes mais, aqui, no presente e no porvir. Nós temos uma promessa para a vida eterna, de um galardão que teremos ali nos céus, mas mesmo aqui, neste mundo presente, o Senhor nos prometeu um galardão. Então, há uma renúncia? Sim. Passaremos por sofrimentos? Talvez sim, talvez não. Mas nós temos que ter em mente que o chamado do Senhor ele é glorioso, ele é um privilégio, tanto para aqueles que ficam aqui, para aqueles que oram e contribuem. Eu sei que pessoas que estão aqui no Brasil, que contribuem financeiramente com muito sacrifício, e aqueles que vão também se sacrificam, mas não há nada mais glorioso do que isso. É uma honra para nós sermos participantes naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, acho que, em primeiro lugar, nós temos que manter esta consciência de que nós somos honrados em saber que Deus conta conosco. Então, manter isso sempre na nossa mente, não pensar que é um fardo, que é um sacrifício, que é muito difícil. Não, é antes, acima de tudo, é um privilégio para nós. Amém. Pessoal, eu evitei, né, citar os nomes, o país, porque eles são de um país fechado, tem algumas restrições, não pode falar mesmo, mas a gente está na mesma cidade hoje e no futuro eu vou entrevistá-los pessoalmente, porque essa época a gente sabe o que está acontecendo, mas eu também vou fazer igual eu já fiz algumas vezes, vou me autoconvidar para quando vocês voltarem, eu ir lá conhecer, a gente gravar o dia a dia e mostrar. Sim, para as pessoas que estão nos ouvindo também, é nossa alegria recebermos pessoas ali, porque eu acho que isso faz uma grande diferença quando membros, quando amigos, quando pastores nos visitam, visitam os países onde os missionários estão trabalhando. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Acho que isso amplia a visão, tanto do indivíduo quanto da igreja que ele preside ou que ele pertence. Então, vocês são convidados. Obrigado. Então é isso. Infelizmente a gente não vai poder deixar alguns contatos, mas foi um prazerzão falar com vocês. O marido dela tem uma pregação das mais cristocêntricas que eu conheço. É um amor que fica muito claro, então algum dia vocês vão ver esse conteúdo, tá bom?
Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Deus abençoe.